Olá, conversaremos agora sobre o desconto de fluxos de caixa, usando um recurso ainda bastante importante para as operações financeiras, que é a calculadora HP12C ou os seus emuladores. Quer dizer, lembro aí que a tradicional calculadora HP12C, a sua versão eletrônica, pode ser usada tanto em smartphones quanto nos computadores. Basta procurar aí no seu aplicativo, na sua loja de aplicativos do smartphone, né, 12C, HP12C ou no Google e você vai encontrar diversas opções de emuladores que funcionam como a tradicional calculadora HP12C. Nessa nossa conversa, então, o objetivo é entender o desconto de fluxos de caixa com HP12C. Então, se vamos entender conversas anteriores tidas por nós no contexto aí da avaliação de decisões financeiras de longo prazo, como a avaliação de um investimento de longo prazo, vimos que uma das possibilidades para poder fazer a avaliação de um investimento, quer dizer, envolveria o desconto dos fluxos a valor presente. Quer dizer, a decisão de investimento seria formada por três grandes etapas. Primeiro, a estimativa de fluxos de caixa livre associados aos ativos ou investimentos. Segundo, o cálculo aí de uma taxa que reflita a expectativa aí de rentabilidade dos financiadores. E num terceiro momento, a ideia de comparar, quer dizer, fluxos de caixa com expectativa de rentabilidade ou taxa de desconto. E alguma dessas possibilidades de comparação envolve o desconto, quer dizer, o que é descontar? É trazer a valor presente, é retirar do valor futuro os juros e a partir daí obter um valor presente. Na prática, isso pode ser feito com a equação dos juros compostos para valor presente. Como é uma equação que envolve um exponencial, outra alternativa, além da álgebra, envolveria o uso de recursos, como a planilha Excel, que será objeto aí de outra conversa nossa, mas também a calculadora HP12C ou atualmente aí com computadores e smartphones, quer dizer, por meio aí de diferentes simuladores em computador ou smartphone. A HP ela permite fazer o desconto de forma bastante simples, usando para isso as suas funções financeiras que permitem trazer a valor presente, quer dizer, fazer um manuseio da equação de juros compostos de forma muito simples. Então, se vamos pensar em usar HP12C ou diferentes emuladores disponíveis para smartphones ou celulares, aí precisamos entender que a HP12C ela possui uma parte específica aí da sua operação destinada aos registradores financeiros. Quer dizer, esses registradores e funções financeiras permitem usar de forma muito fácil a equação dos juros compostos, quer dizer, fornecendo alguns parâmetros e calculando outros. Essas funções financeiras aí acabam permitindo, então, abastecer ou calcular o N, quer dizer, o número de períodos, abastecer ou calcular a taxa, lembrando que quando abastecemos a taxa já consideramos ela em percentual, então 8% é abastecido como 8. Permite abastecer ou calcular o valor presente, permite abastecer ou calcular prestação, permite abastecer ou calcular o valor futuro e permite definir também se o sinal é positivo ou negativo. Então, qual é a grande diretriz? Ora, no momento que fornecemos alguns parâmetros, como por exemplo, podemos fornecer o prazo, a taxa e o valor futuro, quando clicamos sobre um outro parâmetro, como nesse caso aqui o valor presente, poderíamos calcular o valor presente realizando de forma muito simples a operação de desconto. Para ilustrar, então considere a situação que está apresentada aqui. A situação ela pede para obter o valor presente a partir de um valor futuro igual a 800, no ano 4 a uma taxa de 8% ao ano. Aí o primeiro cuidado que nós vamos ter que ter é de ter taxa e prazo em mesma base. Geralmente, preservamos a taxa e ajustamos o prazo caso isso não ocorra. Como nessa atividade estão em bases anuais, quer dizer, podemos usar as informações fornecidas. Então, nesse caso, 800 é o nosso valor futuro,
4 é o nosso N, o número de períodos, e 8%, quer dizer, é a nossa taxa. Então, podemos abastecer essas informações na HP e, ao solicitar, então, o valor presente, quer dizer, o PV, ela calcularia de forma muito simples qual seria o valor presente, realizando o desconto dessa operação. E aí, nesse caso, podemos, então, fazer as contas na HP. No primeiro momento, é sempre prudente limpar a memória. Então, como é que eu limpo a memória? Por meio aí da tecla F. Quando eu aperto a tecla F, eu vou ler as funções em amarelo, e aí eu vou ler a tecla F Clear Reg, ou seja, o FREG. Quando eu faço isso, eu limpo a memória, então não fica nada na memória. Uma vez feito isso, eu posso abastecer os dados, quer dizer, 800 é o valor futuro, 4 é o número de períodos, 8 é a taxa, e peço o valor presente. Então, no momento que eu faço isso, imediatamente o valor presente é calculado. Ora, como a HP troca o sinal aí pela representação dos diagramas de fluxo de caixa, quer dizer, se eu espero receber um valor futuro de 800, daqui a 4 períodos, a uma taxa de 8% ao ano, então a HP entende que para receber 800, na data zero eu teria que fazer uma aplicação. Logo, o sinal que ela fornece para esse valor presente é o sinal negativo. Como simplesmente estamos apenas movimentando esses valores no tempo, quer dizer, trazendo eles para uma data zero, então, nesse caso específico, para fazer o desconto, por exemplo, no uso do cálculo aí de um payback descontado, aí eu desprezo esse sinal. Então, o valor equivalente a 800 na data zero seria o valor 588,0239. Voltando a um exemplo de conversa anterior nossa para cálculo de payback descontado, então consideramos a situação de um investimento de 500 que gera esses fluxos de caixa e uma taxa de desconto de 10% ao ano. Como é que eu poderia realizar essas operações com HP 12C? Poderia então, no primeiro momento, limpar a memória e a partir daí fazendo o desconto. Quer dizer, eu abasteço as informações, então 500 CHS, porque o sinal é negativo. Aí o sinal negativo eu uso a tecla Change the Sign, CHS para trocar o sinal. É o valor futuro. Nesse caso, 10 é a taxa, 0 é o N, já que está na data zero, quem é o PV. A HP vai te dar como resposta, quer dizer, o valor 500, porque ela vai trocar o sinal. Como nós estamos mantendo o sinal, aí fui e recuperei o sinal original. Logo, na data zero, quer dizer, o projeto me deve quanto? 500. Logo, na data zero, o saldo é menos 500. O projeto me deve 500. Na data 1, eu imagino recuperar 200. Trazendo então a valor presente, o que é que eu faço? Como a taxa já foi abastecida na memória da máquina, nós não estamos limpando a memória, eu simplesmente faço 200 é o valor futuro, 1 é o número de períodos, já que é no primeiro ano, eu quero saber o valor presente. Ora, a HP vai trocar o sinal, vai dar um sinal negativo, mas nós vamos manter o sinal original do fluxo original. Então, nesse caso, o fluxo original é positivo, eu mantenho o sinal positivo 181. Como o projeto na data zero me devia 500 e eu recuperei 181, isso quer dizer que eu continuo com saldo então negativo de 318. No ano 2, eu espero receber neste ano 2 250. Se eu trago isso para a data zero, quer dizer, 250 é o valor futuro, 2 é o número de períodos, eu peço o valor presente. Lembrando que a HP vai trocar o sinal, mas nós vamos manter o sinal original, quer dizer, de mais 250. Aí eu descubro que o valor presente seria 206. Como o projeto me devia 318 e eu recupero 206, então o projeto continua com um saldo negativo, ainda me deve 111. No ano 3, eu espero recuperar 400. Então, se eu trago isso a valor presente, 400 é o valor futuro, 3 é o N, se eu peço o valor presente, aí eu descubro que o valor presente vai ser 300,53. Como o projeto me devia 111 e eu estou recuperando 300, então, no final da operação, o projeto paga tudo o que me deve e ainda deixaria uma sobra de 188,96. Com isso, se eu quiser calcular, por exemplo, o payback descontado dessa operação, aí eu verificaria, né? Quer dizer que o sinal
ele se torna positivo, quer dizer, o saldo aqui acumulado. Esse sinal ele vai se tornar positivo entre o ano 2 e o ano 3. Logo, se eu vou então assumir que os fluxos de caixa sempre ocorrem no final do ano, eu precisaria esperar os 3 anos. Mas se eu imagino que o fluxo de caixa está distribuído ao longo do ano, então com certeza eu precisaria esperar 2 anos inteiros, já que no final do segundo ano o sinal ainda é negativo, e uma fração do terceiro ano. Que fração é essa? O que eu preciso para chegar até zero? 111,57 do que eu espero receber no ano 3, 353. Então, quando eu faço aí a conta, considerando a fração, aí eu descubro que o payback descontado seria de 2,37 anos. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolveria entender o desconto aí de fluxo de caixa com a calculadora HP12C ou eventuais emuladores de smartphones ou de computadores. Bons estudos!